E aí galera, beleza? Murilo aqui. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre médias móveis. Provavelmente vocês não sabem, mas esse foi o primeiro indicador que eu aprendi a usar no mercado. O primeiro setup que eu aprendi, inclusive, foi o cruzamento de médias móveis. Então é um prazer explicar um pouco mais sobre as médias móveis, porque eu acho que esse tipo de ferramenta ajuda muito a nossa tomada de decisão. Eu acho que muita gente às vezes erra na hora de utilizar as médias móveis e por isso mesmo que eu vou fazer esse curso ou mini curso de médias móveis. Vai ser uma aula bem completa, eu tenho certeza que você vai gostar. Como você tem percebido, a gente tem feito vários novos vídeos com conteúdos bem profundos sobre estratégia de day trade, ferramentas de análise técnica. Então, se você quer assistir todos esses vídeos, se inscreva no canal e ative as notificações. Isso é bem importante, ajuda a gente a continuar um bom trabalho. Além disso, deixe seu like, deixe seu comentário, se você já usa as médias dessas formas que eu vou te explicar lá no final do vídeo. Deixe um comentário, fala para mim o que você achou. Se inscreva no canal, como eu falei. Dá uma olhada na descrição do vídeo. A gente tem vários links importantes para o meu curso. Tem o link para a corretora que eu utilizo, enfim, tem várias informações importantes. E fora tudo isso, me siga no Instagram, @MuriloVosnak, caso você ainda não me siga, porque assim você pode ver um pouco mais do meu dia a dia, enfim. Eu vou compartilhar minha tela porque eu acho que essa é a melhor forma de explicar sobre as médias móveis. Eu acho que na prática tudo fica mais fácil. E eu estou aqui com o TradingView, que é uma ferramenta muito legal de análise, para quem não conhece, é gratuita em parte. Você também tem serviços lá pagos do TradingView, mas é uma ferramenta muito legal que serve justamente para o nosso objetivo, que é falar um pouco sobre as médias móveis, tá? Então vamos começar com o simples, né? O que é uma média móvel? Eu acho que esse é o mais importante. Uma média móvel, na verdade, ela é uma média de preços dos últimos X períodos. Então vamos imaginar que eu estou vendo um gráfico diário, para ficar bem simples e bem fácil de você entender caso você não saiba o que é uma média móvel. E eu tenho uma média móvel de 100 períodos. Tá? O que isso significa? Significa que eu estou pegando o fechamento, ou seja, o último preço, o preço do último negócio, fechamento, né? Lembra dos candlesticks, abertura, fechamento, máxima e mínima, ou simplesmente pensa num gráfico em linha e pensa no último preço do dia. Então, um gráfico diário. Qual foi o último preço dos últimos 200 períodos? Então, o preço desse candle aqui, depois desse. Claro que só para ficar mais claro, desse fechamento, esse fechamento, esse fechamento. Agora imagina você somar todos esses fechamentos, ou seja, todos os preços de fechamento e dividir por 200. Então somar os últimos 200 períodos, os últimos 200 fechamentos e dividir por 200. Se eu estivesse olhando uma média móvel de 5, vamos olhar aqui, 5 períodos, tá? E você, depois a gente pode entrar em alguns detalhes aqui, você pode enfim, trabalhar de algumas outras formas. Então, fechamento, uma média móvel simples dos últimos 5 períodos. O que eu estou buscando? Esse ponto aqui, ó, exatamente esse ponto no gráfico, esse ponto aqui, ó, que é onde a gente está vendo a nossa média, né, esse último ponto, ele representa os últimos 5 fechamentos, ou seja, o preço dos 5 últimos fechamentos dividido por 5. Né? Então, dividir por 5 todo mundo. Ficou horrível esse desenho, mas deu para entender. Certo? Então, basicamente é isso que a gente tem quando a gente está olhando uma média móvel de X períodos. Se eu estivesse observando aqui 21 períodos, então eu ia pegar os últimos 21 candles, buscar os últimos 21 fechamentos, somar, né, esses preços todos de fechamento e dividir por 21. E é claro que ela é móvel, por quê? Porque a cada novo candle ela vai se desenhando. Entendeu? Por isso que é uma média móvel, porque conforme a gente tem um novo fechamento, você, né, obviamente pega esse novo fechamento, o preço de fechamento, e exclui aquele lá que está antigo. Né? Então, se você está olhando aqui 5 períodos, por exemplo, você está pegando esse fechamento, esse, 3, 4, 5. Amanhã, eu vou excluir esse daqui, não vai estar mais aqui. Afinal de contas, eu estou pegando só os últimos 5 períodos. Né? Então, eu acho que é meio óbvio que aí a gente exclui esse fechamento aqui, já era, não participa mais. Tá? Então, eu acho que é bem simples. Né? Não tem muito segredo. E por que as médias móveis elas são tão importantes? Porque a gente
pode utilizar a média de preços para, enfim, saber quais são os nossos pontos de entrada. Primeiro de tudo, porque quando eu estou vendo uma média de preços que é dinâmica, então cada novo dia ou cada novo período, né, porque aqui a gente está falando período diário, mas cada novo período me mostra, né, uma nova média de preços. Com isso, eu sei basicamente a direção do mercado. Né? Aqui eu estou olhando uma média, por exemplo, se eu colocar uma média de 5 períodos, eu estou vendo que o mercado está vindo, nesse momento, a média de preço está subindo, ou seja, o mercado está vindo para cima. Né? Se eu utilizar uma média de 20 períodos, ou de 40 períodos, enfim, né? Cada um vai usar a média de preços. Aqui a gente vê claramente o quê? O preço subindo. E depois o preço, agora, nesse momento, apesar desse rompimento que a gente teve aqui, a média de preço ainda está mostrando que o preço está relativamente estabilizado. Então a gente tem que realmente ter esse rompimento, o mercado não voltar a fazer aqui. Ele teria que fazer inclusive, para a gente ter a certeza de que isso vai continuar, que essa tendência vai continuar, o mercado tinha que fazer aqui e continuar em tendência de alta. Né? Porque por enquanto, a média de preços ainda está muito próximo aqui dessa região, que é uma região toda de bastante briga do mercado. O mercado estava consolidando até esse último rompimento, né? Então, são só alguns detalhes que você tem que entender. Conforme a gente vai utilizando as médias móveis, a gente consegue entender um pouco mais da direção do mercado. Então, essas são as médias móveis, tá? Falando um pouco agora de um conceito que as pessoas elas acabam se confundindo muito, e eu vou colocar até num gráfico aqui mais curto de 5 minutos, só para você entender. Que é o seguinte, o mercado está acima da média, está em tendência de alta, o mercado está abaixo da média, está em tendência de queda. Na hora de se aprender as médias, a gente aprende assim, se o mercado está abaixo da média, imagina que aqui é a média móvel, beleza? Se o mercado está abaixo da média, então quer dizer que os preços eles estão abaixo da média de X períodos aqui, né? A gente está falando de aqui 40, mas poderia estar falando qualquer período. Então, se os preços estão abaixo da média de preço dos últimos 40 períodos, quer dizer que a tendência é de queda. Eu acho que é meio óbvio isso, porque o preço está abaixo da média de preços, então está cada vez caindo mais. Né? E se o preço estiver acima da média, teoricamente, o preço, imagina que o mercado está assim e a média móvel está indo aqui. Então, essa é a média móvel, o mercado está acima da média, os preços eles estão bem longe da média, então isso quer dizer que os preços estão em uma tendência de alta. Isso é verdade, né? Entretanto, a gente tem que tomar cuidado com essas situações, né? Onde o mercado fica lateralizado. Por quê? Porque se você parte só desse conceito simples, o mercado está acima da média, a tendência de alta, o mercado está... E aí a gente pode até aproximar aqui o zoom para ficar bem fácil de você entender, a gente esquece de um conceito básico, que o mercado ele não só anda em tendência de baixa, mas ele anda em tendência de alta, tendência de baixa, mas ele também fica consolidado. Se o mercado fica consolidado, vão existir momentos em que o mercado não está indo para lado nenhum, que ele está trabalhando com suportes e resistências bem definidos. E nesses momentos você tem que observar as médias, não só o mercado está acima ou está abaixo, mas você também tem que observar a direção das médias. Então esse é o primeiro erro básico que eu vejo as pessoas cometendo. O mercado está acima da média, beleza. Não necessariamente porque aqui ficou abaixo, isso daqui já é uma tendência de queda. O mercado ele pode estar começando um processo de consolidação. Né? Então esse é o primeiro erro. Olhe não só se está acima ou abaixo, mas olhe a direção da média, né? No momento que o mercado começa a consolidar, as médias também vão te mostrar isso. E é muito legal, porque você consegue perceber que o mercado está de lado. Né? E a hora que o mercado está de lado, você vai trabalhar com suportes e resistências, ao invés de trabalhar com rompimentos ou com tentativas de compra e venda. Tá? Quando a gente percebe que o mercado está numa tendência, o que a gente pode fazer? A gente pode sempre buscar as nossas entradas de duas formas. Ou buscando nossas entradas nos rompimentos, porque a gente está percebendo que o mercado está respeitando as médias, então a gente pode entrar nos rompimentos, e aí existem várias premissas, várias regras para a gente fazer isso, ou a gente pode entrar o mais próximo possível dessas médias. Né? Então fazer as nossas entradas ali quando o mercado chegar próximo da média. Eu sugiro que você não cometa aquele erro que é comprar na hora que o mercado bateu na média. Por quê?
Porque você vai começar a entrar num processo de busca infinita pela média perfeita que basicamente não existe, né? Eu vejo que 20 períodos é bom, 40 períodos é bom, 150 períodos é bom, né? Mas tudo depende. Então a gente pode colocar aqui, depois eu vou falar um pouco sobre médias móveis exponenciais também. A gente pode colocar aqui inúmeras médias diferentes e aí a gente vai perceber que em cada caso, em cada situação, em cada ativo, em cada momento do mercado, cada uma delas vai funcionar melhor. Então, eu acho que o mais importante é a gente observar a questão das médias, a direção das médias e tentar, obviamente, ir junto com o mercado. Como eu falei, se você quer uma direção básica do mercado, se não é um setup de cruzamento, se não é nada disso, cara, as médias móveis, eu acho, tá? É a minha opinião, de 40 períodos para o day trade, aqui para o que a gente faz, 40, 45 é mais do que suficiente, é algo que vai te mostrar uma direção sem tanto ruído, você vai conseguir ver mais ou menos a direção do mercado, tá? Então, se você começar a perceber, esse é um período das médias que eu gosto bastante. 20 e 40 eu gosto bastante, 150, 200 também. E cabe a você, eu acho que assim não existe, como eu falei, regra geral, você tem que sempre se lembrar que essa é uma ferramenta que te mostra mais ou menos onde o mercado deve parar de subir ou parar de cair, mas você tem que esperar os sinais, esperar, enfim, tudo realmente que está acontecendo, porque você tem muitos falsos sinais e falsos rompimentos, o mercado rompe, aí você acha que ele está indo para um lado, ele está indo para o outro. Então, quanto mais direcional estiverem as médias, quanto mais você perceber que realmente elas estão vindo num padrão, mais fácil. Então, quanto mais você conhecer os padrões de mercado de rompimento, mais fácil, né? E aí, claro, você não vai ter uma janela tão grande de oportunidades assim. Você vai observar as médias até um determinado momento, você vai, né, uma média, por exemplo, de 40. Você vai observar e falar, tá, o mercado rompeu de novo. Pô, na hora que o mercado volta aqui, que você sabe que isso daqui era um suporte, que agora provavelmente vai virar resistência, e tá encostando na média, aí você vê algum tipo de sinal dos candlesticks, isso daqui pode ser um trade, né? Um trade bom, porque você consegue uma posição, se você está vendendo aqui bem próximo das médias, você conseguiria deixar o seu stop loss logo acima do último candle, conseguiria sair não precisando de um rompimento, você pode sair aqui na mínima, deixa eu só apagar todos os desenhos aqui. Nesse caso, você poderia vender aqui, quando o mercado encostou nas médias, você já tem uma direção bem sólida do mercado, o seu stop loss está ali para cima, você já está vendo vários sinais. Por que vários sinais? Olha quantos sinais aqui dos candlesticks. Sombras bem grandes, o mercado não consegue reverter, de repente você tem um engolfo, que é um sinal bem claro ali de reversão. Pô, eu acho que vale a pena você, aqui, as probabilidades de você, as chances de você estar certo são muito grandes, então as probabilidades de seu trade dar certo são bem altas, e aí você consegue colocar um stop loss acima da máxima, daquela máxima ali que o último candle fez, sair ali no último suporte, ou arriscar um pouco mais, entrar ali nos primeiros sinais dos candlesticks e tentar buscar um objetivo na mínima, né? Buscar sempre, para não depender do rompimento, né? Porque muitas vezes ficar dependendo do próximo rompimento é ruim, então você sai aqui na mínima, já é um trade que, enfim, tudo é fácil falar de trades que já aconteceram, mas é mais ou menos esse conceito que a gente pode utilizar. Que a gente já está avançando muito, falando também de entradas, de tudo isso, mas o ponto mais importante é, no momento que o mercado ele começou a te mostrar que realmente a direção era de queda e as médias estão bem direcionais aqui, essa também seria uma entrada, né? Por quê? Porque você está vendo o mercado te dando sinais bem próximos das médias móveis. O grande lance é, como eu falei, se você fizer a sua entrada simplesmente porque o mercado encostou nas médias, como eu sempre falo, é muito fácil falar de trades que deram certo, mas você tem que lembrar disso daqui, ó, que depois o mercado ainda subiu um pouco mais, entende? Então, se você tivesse deixado seu stop loss bem aqui acima desse candle, então se você tivesse feito uma entrada basicamente assim, ó, encostou na média, eu vou entrar, vou deixar meu stop loss um pouquinho acima dessa última máxima. Cara, provavelmente você teria tomado um stop, entendeu? Então, esse é o cuidado, porque o mercado tem muito ruído, né? Você tem que tomar todos os cuidados possíveis para, claro, entrar ali próximo daquela média móvel, porque ali vai ser um bom ponto, mas não se esquecer do restante, de todos os conceitos que você já conhece de mercado,
Eu acho que isso é super importante. Então, por isso que eu dei o exemplo desse trade aqui, porque eu acho que esse trade ele estava muito mais, é, talvez claro. Por quê? Porque a gente tinha um suporte aqui que virou resistência. Aqui você tem a média móvel bem direcional, você tem esses candles dando, né, alguns sinais, e aí você consegue, querendo ou não, ter uma previsibilidade, eu acho, na minha opinião, um pouco maior saindo aqui. Né? Na hora que você tem um engolfo ali, que você tem realmente um sinal bem claro de que ó, pô, chegou a hora, você consegue fazer um trade aqui, que é um trade bom, saindo na mínima, você conseguiria ir quase 2,5 para 1. Se você esticasse um pouco mais, talvez o 3 para 1, mas aí já é uma suposição. Então eu acho que o grande lance é você entender que as médias móveis, você está percebendo aqui, a gente está usando ela como uma ferramenta de apoio, né, no final das contas, para todo o restante, para todo o seu setup, beleza? Então não é só estar acima, estar abaixo, mas é você olhar a direção do mercado, né? Como eu falei, você olhar o que está acontecendo com o mercado, o mercado está fazendo topos e fundos descendentes, né? Então fundo, né? Cada vez topos e fundos mais descendentes, então isso é bem importante. Legal? Tomar cuidado com essas viradas de média, porque isso aqui é uma confusão, né? Espero o mercado realmente se definir, porque tem muito meio do caminho que é muita confusão, você não consegue entender muito bem. E como eu falei, ó, você tem que olhar as médias móveis de uma forma bem cuidadosa, porque mesmo aqui que o mercado está direcional, olha como o mercado encostou, ficou abaixo, falso rompimento, veio aqui para baixo. Então, né, não, as coisas não são tão simples às vezes como se explica e como se mostra nas imagens. Você tem situações que são bem claras de entrada, mas outras situações que o mercado fica com muito ruído e acaba sendo bem difícil de você identificar os pontos de entrada. Então, quando você consegue trabalhar com o restante dos conceitos de mercado, suporte que vai virar resistência, o mercado realmente está bem direcional, né? Aí você consegue, acho que, fazer as coisas de uma forma um pouco mais inteligente. Então, um rompimento muito forte, aí o mercado volta para encostar na média. Então, quando você tem esse rompimento muito forte, você tem uma certeza de que o mercado está com muita força para baixo. Então, quanto mais detalhes você conseguir encontrar e não só falar, tá acima, tá abaixo, é venda, é compra, melhor, né? Observe o que está realmente acontecendo no mercado, porque é isso que vai definir o seu sucesso, tá? Bom, dito isso, segunda dica. Use as médias móveis longas para apoiar a sua decisão. Eu acho que usar uma média, por exemplo, de 150 períodos ou de 200 períodos, que né, eu acho que a maior parte dos traders aí que está me ouvindo aprendeu e ouviu dizer sobre aprendeu com a média de 200, tal, e ouviu dizer sobre a média de 200, que média é os 200 últimos períodos. Eu acho que no final das contas, as médias longas, independente se for uma média de 150, de 200, elas te mostram a direção do mercado da tendência principal. Então, a gente tinha um mercado que estava numa tendência de alta, e aí eu vou te dar uma dica aqui super importante, o mercado estava vindo, e agora, olha como a média dos últimos 200 períodos ela tem ficado mais ou menos na mesma faixa, ela não está mais direcional. Então isso nos mostra claramente que a gente está no mercado consolidado, né? Então a média mais longa ela vai servir para você apoiar sua tomada de decisão, principalmente quando o mercado está direcional. Então aqui a gente tinha uma boa situação, né? Por exemplo, nesse momento, quando a média de 200 períodos foi tocada, a gente tinha uma boa situação. Por quê? Porque era um suporte. O mercado estava chegando na média de 200, né? Você tem aqui, o mercado parece estar bem direcional, né? Para cima, e aí ele tem uma parada, você fala, bom, é um suporte, o mercado deve tentar chegar até aqui em cima de novo. E não é o que acontece, né? Apesar da média estar super direcional, apesar de você ter um suporte muito bem definido aqui, que inclusive coincidia com a média móvel, você percebe que o mercado não respeitou e ele continuou para baixo. Então, como eu falei, as médias móveis elas são muito interessantes, elas servem como uma boa tomada de decisão, mas você tem que tomar cuidado, porque elas também falham. E aí, depois, num outro momento, de novo, a mesma coisa. Ó. Você tem aqui um suporte importante, as médias móveis, a média móvel de 200, que é uma média bem importante sendo tocada, e de repente o mercado rompe ali para baixo e tenta um falso rompimento para depois voltar. Lembra quando eu falei de você ficar buscando
a média móvel perfeita, se você começar a olhar as coisas dessa forma, né, de, tipo, essa média não funcionou, agora eu vou aumentar então o período, vou usar uma média de 400 períodos, sei lá. Né, e aí essa vai sempre ser respeitada. Se você começa a ir por esse caminho, é um caminho que não tem volta, não acaba nunca mais, porque aí você vai ver momentos que o mercado fagulhou para baixo da média de 400 períodos também e depois subiu. Então, eu acho que o mais importante é você observar, nunca se esquecer da observação básica do mercado, né? Dos conceitos básicos. Linhas de tendência. Né? É tudo importante. Não adianta a gente pegar uma única ferramenta e falar, essa é a única ferramenta que funciona e tal. Observando as linhas de tendência aqui, se você estivesse observando esse primeiro canal de alta, essa primeira linha de tendência de alta, aqui era um ponto muito importante. Então, às vezes, valeria mais a pena o quê? Você esperar a média móvel de 40 ser rompida na hora que você viu que o mercado veio para baixo. Então, você tinha essa linha de tendência de alta que estava sendo construída. Era uma tendência bem longa. Né? O mercado, enfim, era algo bem longe para o mercado tocar. Na hora que você percebe, tá, beleza, a média móvel de 40 está vindo aqui para baixo, o mercado está vindo aqui para baixo. Pô, na hora que você tem esse rompimento aqui, você sabendo que aqui era uma linha de tendência de alta, aqui talvez fosse mais inteligente você comprar do que você simplesmente ficar tentando comprar aqui nessa faixa. Por quê? Porque o mercado estava bem distante da linha de tendência de alta. Tá? Então são esses detalhes que você tem que tomar cuidado. Mas as médias, como eu falei, elas podem ser utilizadas tanto para você comprar aqui, quanto para você comprar na hora que existe um rompimento. Né? Só que esse rompimento, depois se você for ver, ele vai ser o quê? Corroborado por um final de uma linha de tendência de baixa, o mercado representando aqui esse suporte realmente segurando e de repente o mercado rompendo, a média móvel para cima, né? Então você tinha uma linha de aqui não é muito bem definida, mas você tem aqui uma tentativa de linha de tendência de baixa, o mercado para nesse suporte, respeita e de repente rompe isso daqui para cima. Na hora que ele rompe isso daqui para cima, rompe a média para cima, a tendência de alta começou. Então você tem esse rompimento, se você não comprasse nesse rompimento, no pullback, na hora que o mercado respeitou a média aqui sim você deveria ter comprado, porque claramente, como eu falei, a linha de tendência de alta estava te falando. Então você vê e percebe como as médias, é claro que elas são interessantes, mas você tem que usar com cuidado para que você tome a melhor decisão possível, beleza? Nesse tipo de abordagem mais price action, mais uma abordagem sem premissas tão fixas, né, como a que eu particularmente gosto de usar na maior parte dos casos. Cruzamento das médias móveis, também é uma ferramenta que, como eu falei, a maior parte da galera já aprendeu. Eu aprendi isso daqui, ó, 21,7. Quando eu aprendi. 21,7, muita gente deve ter aprendido assim também. Então, basicamente, eu vou colocar um período mais longo, 10 e 40 aqui, só para ficar mais longo. E aí, o que a galera acaba aprendendo? Vou colocar aqui essa média móvel como a média móvel longa. Então, isso aqui está me mostrando, essa média laranja está mostrando a direção dos preços no longo prazo e a média de 10 no curto prazo. Eu vou aumentar isso aqui só para a gente ter uma visualização mais fácil, tá? Vou colocar assim, ó. Só para ficar mais fácil, tá? Então, basicamente, a média cruzou para cima, então a média curta cruzou a média longa para cima, quer dizer que eu tenho um momento de alta. E por outro lado, cruzou para baixo, então a média curta, os preços no curto prazo, eles estão vindo abaixo dos preços no longo prazo, quer dizer que eu tenho provavelmente uma direção de baixo. Isso funciona? Claro que funciona. Funciona muito bem? Funciona. Só que essa é uma abordagem de momento. Então você tem que saber quando utilizar isso, né? Então, você tem que saber por que utilizar isso e como efetivamente você vai usar no seu gráfico. Você pode usar várias abordagens, várias mesmo, médias super curtas, você pode usar médias mais longas. Independente do que você fizer, o mais importante é você entender que
qualquer abordagem que seja vai te mostrar o momento do mercado. Quanto mais você estiver observando a direção do mercado, quanto mais você estiver observando os sinais que os candles estão te dando, quanto mais você estiver observando os sinais de final, por exemplo, de uma linha de tendência de baixa, né? Quanto mais você estiver observando as coisas, mais fácil vai ser. Então você tem que entender efetivamente qual é a direção principal do mercado e falar, tá, eu vou nesse cruzamento porque parece ser um momento interessante. Na hora que você tem esse cruzamento, por que essa é uma das principais estratégias ensinadas? Porque no momento que você tem esse cruzamento, que você tem volatilidade e que você tem um bom momento de mercado, né, a favor da tendência principal, se você colocasse aqui uma outra média móvel, por exemplo, vamos colocar aqui só para título de curiosidade. Se eu tivesse mais uma média móvel aqui de 150, aqui a de 150 não... Deixa eu só mudar o style aqui dela para a gente não confundir tudo. Deixar em preto mesmo. Então, a média móvel de 150, se você estivesse observando aqui, você ia falar o quê? Ah, eu não vou fazer nada. Por quê? Porque eu estou tendo um cruzamento aqui das médias no curto prazo, mas a minha média de longo prazo está me falando ainda que o mercado está lateralizado, né? Por outro lado, se você tivesse visto a mesma situação aqui, o cruzamento a favor da média eu vou comprar. Nessa situação o mercado teria destopado e nessa outra situação o mercado teria corrido e você teria ganhado dinheiro. Então, o que a gente não só presume e conclui disso, eu acho que essa é a palavra, que não é uma questão só de você ver o cruzamento, que você tem que entender de novo o que está acontecendo, né? O que está acontecendo com o mercado. Aqui, essa situação. É um cruzamento a favor de todas as médias que deu certo, né? Mas além desse cruzamento, além de ser um momento que tudo deu certo, deixa eu ver os outros momentos onde não deu certo, né? Deixa eu ver os cruzamentos que aconteceram e que o mercado falhou. Não presuma as coisas assim de forma a tente tirar conclusões simplórias no mercado. Cara, não existe, né, esse tipo de coisa. Não existe solução fácil para um problema difícil. Então, o cruzamento ele é muito legal quando você já tem mais ou menos uma perspectiva do que está acontecendo. Então você está olhando o mercado e falando assim, tá, eu já acho que esse mercado é para baixo ou para cima. Eu já acho que todos os sinais são esses. Eu vou esperar um cruzamento, porque com o cruzamento eu vou ter aquela minha sinalização de momento. Tá? E você pode colocar isso num minuto e pode fazer, enfim, da forma que você quiser, você vai perceber que muitos cruzamentos falham e muitos dão certo. O que nos mostra que não é só uma questão do cruzamento. É muito além disso. A gente tem que observar efetivamente o que está acontecendo no mercado e tem que ter uma ideia clara do que a gente está buscando, né? Então, quando a gente observa, por exemplo, um mercado em linha de tendência de alta, que claramente o mercado está numa linha de tendência de alta, e aí você vê um cruzamento, bom, todas as probabilidades estão ao meu favor, né? O mercado encostou, cruzou, isso daqui está me mostrando o quê? Momento. Vou buscar a máxima. O mercado está fazendo máxima, ele vai tentar buscar a máxima de novo. Vai romper? Não sei se ele vai romper, mas eu sei que ele vai tentar buscar a máxima. Né, e é mais ou menos por aí. E você também poderia usar a sua média de 150 para quê? Porque você acha que, como você tem essa convicção de que o mercado está em tendência de alta, você sabe que aqui é um bom ponto para você buscar algum tipo de sinal, né? Mas sempre trabalhando com as médias como se fosse um ímã, beleza? Então, a volatilidade também é muito importante. Você observar o que está efetivamente acontecendo no mercado, você saber realmente se vale a pena você fazer aquele trade e se as coisas, enfim, fazem sentido. Porque muitas vezes você fica esperando o mercado voltar para a média de 150, por exemplo, e a tendência já acabou. Então seria melhor você entrar no cruzamento, né? Só que, como eu falei, se você percebeu que isso daqui é um suporte, que agora o mercado está vindo para baixo, está virando uma resistência, aí você vê o cruzamento, você fala, beleza, aqui é um bom ponto de entrada, o mercado está numa tendência de queda, ele vai trabalhar e vai buscar pelo menos a mínima lá, vai tentar algum rompimento, alguma coisa assim,
né? Então, você tem que usar e ligar os pontos, não é só bumba, média, cruzamento, tal. Nada no mercado funciona sozinho, normalmente. Os fundamentos e os princípios básicos, eles são muito importantes. Linhas de tendência de alta, linhas de tendência de baixa, topos e fundos, tudo isso é fundamental, beleza? E por último, quando o preço está longe da média, né, uma coisa que eu sei que vocês podem tentar fazer mais ou menos dessa forma, o preço está bem longe da média. Quando voltar, eu vou comprar. Como eu falei, isso não necessariamente dá certo, porque você pode estar entrando no final da tendência. O mercado ele anda em tendência até ele parar. Eu sei que pode parecer estúpida essa afirmação, mas é a verdade. O mercado, quando ele está em tendência, vale mais a pena você acreditar que aquilo vai continuar do que você ficar esperando, não. Quando subir um pouco, quando subir um pouco, quando subir um pouco, porque na hora que subir um pouco já foi. Tipo, já foi. Né? Então, é basicamente isso. Né? Na hora que o mercado cair e realizar um pouco, eu compro. Na hora que o mercado realizar um pouco, eu compro. E aí você não compra aqui, ou por algum motivo você perde esse trade e fala, não, beleza, na hora que voltar para a média eu compro. Você compra aqui, o mercado desaba, te estopa. Então, às vezes, como eu falei, é melhor você acreditar nos sinais que você está vendo. Às vezes, sinais de uma linha de tendência de alta, né? Mercado vindo numa direcional ali, você olha e fala, beleza, o mercado está vindo numa linha de tendência de alta. Pô, aqui pode ser um trade bom, né? Tá tendo um cruzamentinho aqui. Eu vou acreditar nesse próximo objetivo. Né? É mais fácil do que você ficar, não, quando o mercado voltar. Por quê? Porque na hora que a tendência se perder, na hora que as coisas mudarem de direção, você já vai estar mais preparado para essa mudança. Não vai ficar sempre contando que o mercado vai voltar ali para a média de 150 e aí você vai pegar justamente o final das tendências, que não é legal. Né? É bom você pegar o começo ou o meio. O meio da tendência é o melhor, né? O meio da tendência. Pegar o começo é difícil, porque você erra muito. E pegar o final é ruim porque você erra muito também. Então o que é melhor? O meio. Né? O mercado vem, independente da velocidade da tendência, ele vem, desaba, e aí ele começa a romper de novo, você fala, aqui, cara, isso daqui tá com cara, entendeu? Tá com cara de que vai ser um rompimento, porque o mercado tá vindo muito firme, respeitou muito bem a média. Né? E esses conceitos aí sim, você olhar o mercado, respeitou bem a média, tá vindo para baixo de novo, é aquele movimento, né? Todo mundo conhece, o movimento 1, 2, 3, tipo, teoria de Elliott e outras inúmeras teorias que falam disso, né? Movimento 1, 2, 3, um movimento de pivô, né? Uma pivô de baixa. Então o mercado vem e respeita a média, na hora que ele respeitou a média aqui, né? Ele respeita essa média. Bom, tem um cruzamento ou qualquer sinal aqui, provavelmente vai romper, vou acreditar nesse rompimento, beleza? Então, cuidado com essa questão de sempre olhar, não, o mercado voltou para a média, agora vai, né? Agora vai valer a pena. Isso é um conceito que pode ser um pouco errado. Eu acho que você tem que olhar as médias móveis como uma parte complementar do que você está observando no mercado. Então, primeiro você observa o que está acontecendo no mercado, né? Primeiro você tira a sua conclusão bem clara do que você acha que está acontecendo, do que você percebe como um movimento geral do mercado. Eu tenho aqui um movimento, uma tendência de queda, beleza. Né? Agora o mercado está trabalhando com esse suporte. Parece que a tendência acabou. Então, vou tomar cuidado. Né? Não é porque o mercado vai chegar aqui na média, deixa eu ver se a média está realmente me falando isso. Deixa eu ver se as médias estão me falando que o mercado está realmente acabando a tendência. Não, parece que não. Parece que ainda tem força, parece que pelas médias aqui eu ainda tenho força, o mercado está vindo bem direcional. Então beleza, se o mercado bater aqui, eu vou vender. Por quê? Porque a minha média está me falando que é uma boa venda, né? Se eu tiver com meus sinais de candlestick, claro, tá? Que fique bem, bem claro isso. Se o mercado vier aqui, pode ser que eu venda. Por quê? Porque a média está me falando, a média mais longa está me falando que é queda, né? A média mais curta também está me mostrando uma certa direção aqui, agora não mais, provavelmente acabando, mas principalmente porque se o mercado começar a consolidar, ele vai voltar pelo menos até essa mínima. Se ele voltar até essa mínima, por exemplo, eu consigo ter um trade aqui que provavelmente, né, ele tem um espaço suficiente aqui para eu trabalhar com um stop loss, um take profit de 3 para 1. Né? Se eu entro aqui na minha média, eu consigo deixar o meu stop loss aqui em cima, vamos imaginar, né, ou algo próximo disso,
e meu take profit aqui embaixo na mínima, né? Vamos imaginar que o mercado vai realmente se consolidar, então que o mercado vai realmente continuar horizontal, né? Continuar aqui acumulando, que é isso que vai provavelmente acontecer. Então o mercado vai continuar trabalhando com esses suportes, essas resistências, essa resistência aqui e esse suporte aqui. Então, vendo aqui, o mercado volta, beleza, né? Tá tudo, enfim, tá tudo tranquilo. Eu tenho uma relação bem grande de take profit e stop loss. Eu posso até sair antes dessa mínima, que eu ainda vou ter uma relação ali de 3-1 praticamente. Eu posso sair quase no meio do caminho, que eu ainda vou ter uma relação de 3-1. Posso sair aqui nesse momento, que ainda vai dar tudo certo. Beleza? Então, eu acho que as médias móveis, você percebeu, né? Muito mais como apoio de uma linha de raciocínio, tá? Cuidado com tudo isso, cuidado com as médias. Como eu falei, eu acho que os cruzamentos funcionam, os rompimentos funcionam, ir junto com a média funciona, tudo funciona, desde que você observe tudo que está acontecendo. Você não pode jamais tomar uma conclusão simplória, vamos dizer assim, sabe? Falar, não, porque a média está cruzando, porque não sei o que está acontecendo. Não. Olhe, trabalhe com premissas. Né? Lá no nosso curso New Trader eu uso médias móveis e eu tenho premissas bem objetivas do que eu vou fazer. Né? São coisas simples, né? Objetivas. Ó, é isso, se isso, aquilo e aquilo outro acontecer, eu vou fazer isso. Já no New Trader Pro, no nosso curso mais avançado, as nossas estratégias são completamente diferentes e mostram que você não necessariamente precisa usar as médias. Você pode usar se você quiser, se você gostar. Então, tudo depende. Né? A gente tem até uma forma diferente lá no New Trader Pro de usar a média móvel deslocada, enfim, tem muita coisa. A gente pode falar sobre médias móveis assim durante horas e tudo depende da forma como você usa as médias móveis. Né? Se você tiver premissas que trabalham com os fundamentos do mercado, os fundamentos básicos, de rompimento, de linha de tendência de alta, linha de tendência de baixa, volatilidade, o que está acontecendo no mercado, momentos de mercado, se você tiver tudo isso, as médias móveis vão te apoiar. Se você estiver trabalhando com elas cegamente, esquecendo todos os princípios e os fundamentos de mercado, elas não vão te ajudar. Beleza? Bom, então é isso. Eu espero que você tenha gostado dessa aula, desse mini curso de médias móveis. Deixa aí seus comentários, dúvidas, sugestões, deixe seu like, se inscreva no canal como eu falei, dá uma olhada na descrição do vídeo porque tem vários links importantes. Beleza? A gente se vê numa próxima então. Valeu, um abraço. Tchau.